Olá, tudo bem com vocês? Oitavo ano, estamos começando mais uma aula de ciências, estamos na semana 4 do PET 1 e o tema da aula de hoje é sobre atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera ela é formada por uma camada gasosa, né? Ela é formada por gases que envolvem a Terra e tem várias funções. Dentre as funções da atmosfera, uma delas é proteger de objetos do espaço, proteger dos raios solares, né? Dos raios ultravioletas e manter o planeta aquecido. Mas quais são esses gases que compõem a atmosfera? Todos nós, já chegamos um dia a pensar que a maior quantidade de gás que existe na atmosfera seja o gás oxigênio. E não é. O gás que existe em maior quantidade é o gás nitrogênio. 78% é gás nitrogênio, 21% é gás oxigênio, 1% apenas de gás carbônico e 0,03% de outros gases, como vocês podem observar nesse gráfico que aparece aí na tela de vocês. A composição desses gases, para que serve cada um deles? Cada gás tem várias funções, né? O nitrogênio, por exemplo, ele é importante para as plantas, ele é um nutriente para as plantas, né? Mas como as plantas absorvem os nutrientes através da raiz e esse gás está na forma gasosa na atmosfera, ele é fixado por bactérias que vivem nas raízes de leguminosas. O que são leguminosas? Feijão, soja, ervilha. E aí essas bactérias convertem o nitrogênio em nitratos, deixam no solo e as plantas conseguem absorver pela raiz. O outro gás de muita importância é o oxigênio, que é essencial para a combustão, né, para fazer queima, né, para fazer o fogo e principalmente para a respiração dos seres vivos. O gás carbônico, né, que é importante para a fotossíntese, e os gases nobres. As camadas da atmosfera. A atmosfera, ela é dividida em 5 camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Cada uma delas tem características diferentes e funções diferentes. Por exemplo, a primeira camada da atmosfera, que é a troposfera, é a mais próxima da superfície terrestre, é nela que os seres vivos respiram. A temperatura de lá aumenta de acordo com a altitude, é nela que ocorrem os fenômenos meteorológicos e é nela que circulam os aviões de cargas e aviões de passageiros. A segunda camada a segunda camada também mais próxima da Terra, que é a estratosfera. Nela o ar se movimenta horizontalmente, a temperatura começa a subir com aumento, cada vez que aumenta mais. Nela encontra-se a camada de ozônio, que é a responsável por filtrar os raios ultravioletas, e nela circula os aviões a jato. A terceira camada é a camada da mesosfera, né? Nela o ar é rarefeito, ou seja, difícil de respirar, né? A temperatura apresenta queda, podendo chegar até 90 graus, muito fria, né? A mesosfera. E ocorre combustão que fragmenta os meteoritos. A outra é a termosfera. É uma camada mais quente, né? Nela há grande concentração de íons, também conhecida como ionosfera. A temperatura lá eleva-se, podendo atingir até 1500 graus. Ocorre nela a aurora polar e orbitam lá os ônibus espaciais. A última camada é a exosfera. Nela, os gases são extremamente rarefeitos. As temperaturas elevadas em torno de até 1000 graus e orbitam os satélites artificiais. Então, vamos agora entender um pouco sobre o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Como o nome já diz, estufa, né? Pelo que nós conhecemos, a estufa ela tem a função de preservar a temperatura de algum local,
né? Por exemplo, uma estufa de salgados, ela tem a função de manter aquela temperatura. A estufa no nosso planeta tem a mesma função, porém, ela não é formada por paredes de vidro, e sim por paredes de gases, o gás CO2. Então, esse gás que envolve o nosso planeta, que está na atmosfera, tem a função de manter a temperatura da Terra, não deixando ela nem subir demais, né, nem ficar quente demais, né, e nem ficar gelada demais. Um exemplo, se não existisse o efeito estufa, à noite a temperatura da Terra poderia cair tanto que poderia congelar, né? Mas graças ao efeito estufa, ele mantém essa temperatura no planeta Terra. Porém, acontece algo com o efeito estufa. Devido, né, à ação do homem, o efeito estufa ele está causando um problema no planeta Terra, né? É o que nós chamamos de aquecimento global. Vejamos bem, o aquecimento global, gente, ele designa o aumento das temperaturas médias do planeta. Então, essa temperatura do efeito estufa, ela é aumentada. Então, se aumenta essa temperatura, vai interferir em várias coisas, né? Por que aumenta? Vamos ver aqui agora as causas do aquecimento global. As causas do aquecimento global são a poluição liberada pelas fábricas, as queimadas, porque a combustão, né, como nós vimos, ela libera CO2, então vai aumentar mais CO2 na atmosfera, e o desmatamento. Por que o desmatamento? Porque quando você desmata, você está retirando dali uma planta que retira gás carbônico da natureza, diminui, né? Então, com isso, as queimadas atrapalham. A consequência do aquecimento global são várias, dentre delas, o degelo das geleiras de regiões como o Ártico, a Antártica, a Groenlândia e várias cordilheiras, a elevação do nível dos oceanos devido ao derretimento das geleiras, a desertificação, alteração do regime das chuvas, intensificação das secas em determinados locais, escassez de água, abundância de chuvas em alguns locais, tempestades, furacões, né? Então, ela interfere nos ciclos biogeoquímicos, no ciclo da água, no ciclo do oxigênio, e quando interfere, é por isso que acontece, às vezes, de um local a chuva está exagerada, né? Em outros locais estão faltando chuva, chuva fora de estações, né? Então, tudo isso é consequência do aquecimento global. Então, só para resumir aqui, efeito estufa, o que é? Fenômeno natural que permite a vida na Terra. Como acontece? Principais gases, o CO2 e o CH4. Quem piora? O desmatamento, as queimadas, depósito de lixo, queima de combustíveis fósseis. E as consequências? Aquecimento global. O que é esse aquecimento global? Enchentes, alterações climáticas, degelos de calotas polares e desertificação. O combate para evitar o aquecimento global no efeito estufa é investimento em fontes de energia limpa e reflorestamento. Se qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Não esqueça de enviar sua foto no Conexão Escola ou no meu privado do WhatsApp.